Vamos aprender tarô? Eu sou o professor Bruno Tavares e hoje vamos falar sobre o louco. O louco significa abertura, espontaneidade para a vida, significa leveza, despreocupação, pede para seguir o coração, para iniciar as viagens em procura dos nossos desejos internos. Mas nem tudo é luz nesta carta. E ele traz também uma mensagem de descuido e de falta de planejamento. O mago. O mago significa possibilidades e inícios, projetos no início, portanto ainda na fase do empreendimento. É o momento de iniciar. Isso significa que tudo está ainda na nossa mão. Nada vai acontecer por si só. Existe a vontade, existe a capacidade, mas falta ainda o trabalho e a perseverança. A sacerdotisa. A sacerdotisa significa o conhecimento interno, significa os segredos ocultos, processos internos, momentos em que estamos entregues à introspeção. A sacerdotisa racionaliza, pensa, pondera, mas ela não tem a ação necessária para, de facto, iniciar os projetos. A imperatriz. A imperatriz significa o poder de criação, de fecundação, de fertilidade. Esta é, portanto, a carta da criatividade, da capacidade criadora, a prosperidade, a capacidade de tudo conseguir de modo natural, sem grande esforço. Tudo, portanto, com ela é concretizável. O imperador. O imperador sabe manter as suas posses materiais, mas sem ganhos. Ele fala então da capacidade de tomar decisões com inteligência. É uma carta que nos mostra ideias fixas, objetivas, sempre com dificuldade em ouvir opiniões contrárias, portanto, muito fechado. Uma carta que mostra uma grande vontade de controlar. O Hierofante, ou o Papa. O Hierofante representa a retidão moral e social em todas as suas vertentes. Mostra uma visão fechada, tudo o que já está inserido na nossa mente, portanto, fechamento àquilo que é novo. Aquilo que foi aprendido no passado pela mão de pais, de mestres, de professores, torna-se um dogma inquestionável. Portanto, não há aceitação de coisas novas. Os enamorados. Esta é a carta do amor. Fala de novas ofertas, encontros no campo sentimental. Há uma necessidade de romantismo, uma partilha com a pessoa amada. Mas esta é também a carta da escolha, do momento de decisão, de termos livre arbítrio. Algo terá, portanto, de ser decidido. O carro. O carro é a carta do avanço, da capacidade intelectual, do bom planejamento, representa o desapego, o deixar para trás, portanto, essas muralhas do passado, avançar em direção àquilo que é novo, com toda a coragem, toda a velocidade. É uma carta que simboliza, então, o ego positivo, que nos impulsiona em frente. A força. A força é a carta que fala na necessidade de controlar o nosso instinto animal. Perceber que não podemos ser reativos ou violentos nas nossas reações, que temos de ponderar. É a força do ego na nossa vida que deve ser controlada. O eremita. O eremita fala de momentos em que, por opção e para autoconhecimento, nos decidimos afastar temporariamente para nos encontrarmos e conhecermos. É uma carta que fala de cuidado, atenção ao caminho que trilhamos. Usar a experiência para tomar decisões de maneira consciente. A roda da fortuna. A roda é a carta que nos fala da lei de causa e efeito, do karma. Tudo muda, portanto a vida sempre gira, nada é estagnação. É importante estar preparado para a mudança da sorte, seja para o bem ou para o mal. As nossas reações são escolha nossa e essas escolhas irão trazer os seus resultados. A justiça. A justiça fala da necessidade de uma mente equilibrada, de analisar tudo o que tem sido feito. A emoção e a espiritualidade devem ser colocadas de parte. O que importa é a lei, as regras. Há, portanto, aqui uma necessidade de cuidado e de equilíbrio. Não é uma carta positiva nem negativa, é uma carta justa. O pendurado. O pendurado fala de um momento de paragem, tudo se bloqueia. É uma daquelas cartas que tem uma conotação negativa no tarô. O sacrifício faz-se essencial e não é possível andar em frente.
É necessária uma nova visão para conseguir ultrapassar as dificuldades da morte. A morte fala-nos de um momento de renascimento interno, mas que não é imposto de fora, é uma escolha do Consolente. Isto não é dizer que ela não causará sofrimento, e ele pode estar presente, mas é algo que é aceite como necessário, é enfrentado. Portanto, fala de um momento de aprendizado e de desenvolvimento pessoal. A temperança. A temperança é uma carta que fala de moderação e unificação dos opostos. Há uma necessidade de paciência, um cuidado e autocura. O que tem de ser feito leva o seu tempo, e isso tem de ser aceito com humildade, não há nada a fazer. Aqui vemos também um sinal de que aquilo que esperamos conseguir demorará mais tempo para se concretizar do que aquele que nós gostaríamos. O diabo. O diabo é uma carta que fala de paixões e desejos, as tentações e as cedências, coisas que são reprimidas pela sociedade e pela cultura. Nem sempre esses desejos devem ser ignorados. O importante é controlar e não ser controlado por eles. Isso é muito importante. Mas ainda assim, aproveitar os prazeres da vida. Vamos aprender tarô? Eu sou o professor Bruno Tavares e hoje vamos falar um pouquinho sobre a Torre. A Torre é uma carta de destruição de construções. Não só construções materiais, mas também mentais. Ideias que nós tínhamos construído. E aqui nós temos influências externas, sejam elas divinas, de terceiros, de situações involuntárias. O que é importante é que elas vão rápida e facilmente destruir aquilo que nós achávamos que fazia parte de nós. A estrela. A estrela significa a esperança, a mente criadora que confia e sabe que tem um papel a desempenhar no seu futuro. Ela antevê um momento de otimismo, esperança na vida, confiança no que está por vir. E a grande esperança é em nós próprios e não em algo externo. Isso é muito importante. A Lua. A Lua é a carta que fala na viagem às profundezas interiores, às fantasias, às saudades e nostalgia, mas também aos medos e às fobias que tentamos evitar. Dualidades, verdades sofridas, mas onde os caminhos estão abertos. O sol está pronto a despontar assim que tudo seja aceite. O Sol. O Sol é a carta que fala da vitalidade, da alegria de viver, a luz, a aceitação da vida como ela é. Tudo o que é positivo é aqui simbolizado. Sucesso, otimismo, a leveza. O Sol é essencial à vida e a luz traz clareza aos pensamentos e à visão. Conhecer os seus limites é também muito importante aqui com esta carta. O Julgamento. O Julgamento é a carta que fala no renascimento para uma nova vida, numa mudança de direção. Tudo de agora em diante vai ser completamente diferente. Uma mudança desejada, sem sofrimento, já que tudo foi aprendido e integrado. E o caminho para uma nova vida está aberto com toda a leveza. O Mundo. O Mundo é a carta das finalizações. Tudo se completa e só existe uma opção: recomeçar numa nova jornada. Traçar novos objetivos. Podemos aqui ver então praticamente um feto que conseguiu o seu objetivo, formar-se, e agora começará uma nova aventura, a vida. Aprenda a tarô comigo, inscreva-se aqui no canal.